Só o Senhor é Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, nós sempre precisamos nos humilhar perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Sempre tem que se humilhar. Quando nós nos humilhamos, o Senhor atende, o Senhor recebe e o Senhor abençoa. Êxodo capítulo 4. Vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor que já está presente, já está operando, quer falar conosco pela sua palavra. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele falou: um cajado. O Senhor lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em cajado na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu seio. Tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. Tornou a meter a mão no seio, depois tirou-a do seio, eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Diga glória a Jesus. Senhor maravilhoso, opera nesta noite, cura os enfermos. Senhor amado, revela-te a cada um em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é o texto da chamada de Moisés. O povo estava escravizado no Egito e Deus chamou Moisés a partir daqui que aconteceu todo o episódio das pragas que recaíram sobre o Egito. Este diálogo de Deus com Moisés foi logo após a manifestação do Senhor na sarça ardente, que está escrito no capítulo 3. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus chamou Moisés para uma grande obra, mas ele estava muito relutante. Ele disse no versículo 1, mas Senhor, eles não vão crer em mim, porque eles vão dizer assim: Deus não te apareceu. Então o assunto tratado no versículo 1 é a questão de fé. Questão de fé ou de incredulidade. Para se aproximar de Deus é necessário ter fé. Mas irmãos, muitos no mundo dizem que têm fé. Só que Tiago 2 diz, crês tu que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Fala para nós sem misericórdia. Então não é esse tipo de fé. Eu creio em Deus. A fé bíblica é a fé que entrega a vida aos cuidados do Senhor. E a fé bíblica é uma fé que exige oração. Tem gente do mundo que diz que crê em Deus, só que não ora nunca. Então, além de tudo, é mentiroso. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, questão de fé. Só que isso é meio complicado. Por quê? Crer em Deus, mas Deus é invisível. Os atributos invisíveis de Deus, como diz Romanos 1, Deus é invisível. E Deus opera através de homens. Irmãos, e daí para o ser humano fica complicado, porque a pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas eu não creio em você. Fala assim, misericórdia. Só que Deus opera através dos homens. João capítulo 1. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Diga glória a Jesus. Deus opera através dos homens. Aliás, Jesus se fez homem e também não creram nele. Cumpriu-se a profecia de Isaías 53:1. Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então, irmãos, Deus opera através dos homens. Só que daí este capítulo nos ensina as formas de Deus fazer.
Repita comigo: os homens questionam a autenticidade do chamado dos homens de Deus. Apocalipse 2 fala da igreja de Éfeso, que punha à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram, e a igreja os achava mentirosos. Quer dizer, irmãos, as pessoas do mundo nos provam, nos colocam em teste, para vermos se somos crentes mesmo ou não, para ver se somos de Deus ou não. Só que isto, o próprio Deus reconhece que é este o assunto tratado nesses versículos que lemos. Os homens nos questionam. Não se acredita facilmente que uma pessoa tenha tido experiência com Deus. Irmãos, tem muito mentiroso nesse mundo. Fala, irmão, assim, tem muito mentiroso nesse mundo. Tem muito falastrão. Tem muito pilantra por aí. Irmãos, os homens questionam mesmo para saber se nós tivemos uma experiência com Deus. E você teve? Pergunta, irmão, assim, você teve uma experiência com Deus? 1 Pedro 2,3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Salmo 34,8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, este capítulo fala dos sinais. Sinais que comprovam, que autenticam a nossa experiência com Deus. Moisés não poderia ir a Faraó, ir ao Egito, ir à corte, aos sábios, aos magos, aos astrólogos, com meras palavras. Isso não iria surtir o efeito necessário. Era preciso mais do que isso. Então aqui o capítulo está falando dos sinais. E isso existe até hoje, porque Jesus disse em João capítulo 4, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Marcos 16 fala dos sinais que hão de seguir os que creem. Diga glória a Jesus. Irmãos, você dizer que você é crente é uma coisa. Ah, é crente? Então prova. Fala assim, então prova. Faça uma oração aí, quero ver se Deus ouve. Esta é a prova, se alguém é crente ou não. Quando este alguém é ouvido por Deus, quando este alguém é conhecido de Deus, quando este alguém tem comunhão com o Senhor. Diga glória a Jesus. Hebreus 2 fala assim, cooperando com eles o Espírito Santo, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, irmãos, são necessários os sinais ainda hoje. Repita comigo, na minha vida tem que ter sinais de Deus. Os filisteus começaram a temer Isaque, como diz em Gênesis 26, porque eles viram que Isaque era o bendito do Senhor. Irmãos, até a casa de Potifar foi abençoada por causa da presença de José. Até o Labão foi abençoado por causa da presença de Jacó. Quer dizer, isso mostra que a pessoa é abençoada. Diga glória a Jesus. Agora, você quando entra num serviço, o que acontece no teu serviço? Bênção ou confusão? Pergunta-me assim, o quê? Você é o promovedor de confusões no teu serviço? Então você não é vaso de bênção? Você é vaso de perturbação? Faz em Jesus? Você tem que ter prova. Irmãos, um crente quando vai trabalhar num lugar, ele abençoa o lugar. O lugar se torna abençoado porque ali tem um crente. Irmãos, isso é sinal da bênção de Deus. E as pessoas têm que reconhecer. Diga glória a Jesus. Depois que o fulano veio para cá, tudo mudou. Irmãos, se não houver este sinal, irmãos, questiona-se o nosso chamado diante de Deus. A fé bíblica é uma fé que entra no mundo dos fatos, é uma fé que se mostra nas ações e que se mostra no dia a dia. Repita comigo, o nosso testemunho, para ser eficaz, tem que ser poderoso. Atos 1:8, recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas. Irmãos, então tem que ter a manifestação do poder de Deus. Deus aqui deu para Moisés 3 sinais. Irmãos, isso aqui é como se fosse um mandato de Deus. Deus permitiu que estes milagres se operassem em Moisés. Isso acontece, irmãos, até hoje. 1 Coríntios 12 fala da diversidade de operações, de ministérios e de dons. Deus permite com que uma parcela do seu poder se manifeste na vida de alguém para confirmar a autenticidade e integridade da fé e do compromisso dessa pessoa com Deus. Diga glória a Jesus. Lógico que esse assunto é muito vasto, muito amplo. Existem também manifestações falsas, só que nós vamos chegar neste pormenor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, existem esses mandatos da parte do Senhor. Diga glória a Jesus. Nós conhecemos pessoas assim, quando a pessoa começa a orar, é só a pessoa começar a orar que já fica tudo diferente. Quando a pessoa começa a cantar, as coisas mudam. Quando a pessoa começa a pregar, você já nota que a mão de Deus está naquilo. Quer dizer, Deus deu aquilo à pessoa, mas tudo é de Deus. Fala assim, tudo é de Deus. São sinais que Deus nos dá, são permissões de Deus, pequenas delegações do seu poder, pequenas, porque Deus criou o mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o objetivo destes sinais é incentivar a fé, para que te creiam, como Deus disse, incentivar a fé. Repita comigo, Deus quer incentivar a nossa fé. Meu amado, você tem que começar a colocar as coisas objetivas em oração diante de Deus, e você tem que observar os resultados, para ver se Deus está te ouvindo. Diga glória a Jesus. Jesus vai nos curar de toda a gripe. Diga glória a Deus. No céu não tem espirro. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o objetivo é incentivar a fé. Deus quer que você tenha mais fé. Fala para o outro lado, mais fé. Glória a Jesus. Quando a pessoa é de Deus, as coisas se confirmam. Quando o projeto é de Deus, o Senhor permite os sinais que evidenciam isto. Irmãos, quando nós estamos orando muito ao Senhor por um motivo e não tem resposta, já está respondido. A resposta é não. Diga glória a Jesus. Deus sequer se dignou a falar sobre o assunto. Fala assim, Jesus. Mas nós temos que ter esta comprovação nossa com o Senhor. Como diz Romanos 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Quer dizer, tem que ter uma confirmação interior. Você já teve alguma oração respondida por Deus? Assim, flagrantemente, incontestavelmente respondida? Sim. Então dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Qual que era a tentação do diabo para Jesus em Mateus 4? Se tu és o Filho de Deus, se tu és, colocando em dúvida a posição, o chamado, a integridade do Senhor Jesus. Irmãos, só que o diabo faz isso conosco, e faz até hoje. Tá, o Senhor já respondeu orações tuas, maravilha. Tem que continuar respondendo, porque o diabo sempre fica nos perturbando interiormente. Será que você ainda é crente? Eu acho que você já foi mais crente do que hoje. Hoje não sei não. Faça misericórdia. Por isso nós temos que ter experiências contemporâneas com o Senhor, para que o nosso coração esteja firme diante de Deus. Diga glória a Jesus. Os sinais seguirão os que creem. Quer dizer, isso continuamente falando, glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Entrando propriamente no texto, Deus deu 3 sinais a Moisés. A palavra de Deus não explica pormenorizadamente o que significavam tais sinais.
Nós é que temos que investigar. Aliás, isso é muito próprio da palavra de Deus. A Bíblia não se desce muito a explicações, porque a alma interessada investiga. Fala isso para o irmão do lado. A alma interessada investiga. A alma desinteressada cansa só com a leitura. Só que Salmo 9,17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. E Romanos 1 diz assim: e como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para desonrar os seus corpos em si mesmo. Quer dizer, não se importar com Deus, não ter interesse. Isso é um pecado muito sério diante de Deus. O Senhor quer despertar o teu interesse para as coisas celestiais. Diga glória a Jesus. Irmãos, o sinal do cajado que se transformou em serpente, o primeiro dos sinais, é interessante. Creio que muitos aqui já viram aqueles filmes que passam na televisão, né? Moisés, os 10 mandamentos, aquela coisa assim. Então a gente até lembra dos efeitos especiais do filme, que joga o cajado, vira cobra, né? Aquela coisa toda. Só que isso não foi filme, isso aqui foi de verdade. Isso não é lenda, a palavra de Deus é a verdade. Diga glória a Jesus. É o primeiro milagre da Bíblia. Se você for lá lendo desde Gênesis, etc., o primeiro milagre assim, visível, estampado, escancarado, milagre mesmo, este aqui é o primeiro. E a primeira pergunta capciosa que nos intriga: por que o cajado virar serpente? Mas serpente não é símbolo do diabo? Que sinal mais esquisito de Deus este? O cajado poderia ter virado uma ovelha. Nossa misericórdia. Por que virou uma serpente? Por quê? Irmãos, isso aqui já mostra muita coisa sobre o nosso Deus. Nós nunca vamos compreender o Senhor. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, diz Romanos 11. Diga glória a Jesus. Só isso aqui já mostra que as coisas de Deus são muito mais elevadas do que nós. Por que uma serpente? Porque Deus quis. Mas e outra, irmãos, e as pessoas assim muito especulas, quase misericórdia, especulativas, que gostam de ficar perguntando tudo. No seu relacionamento com Deus, isso não vai dar certo. Muita coisa ultrapassa em muito a nossa capacidade. Como são os céus mais altos do que a terra, são os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Isaías 55. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, aqui nós vamos então meditar um pouquinho neste sinal. É o sinal mais longo de todos. Os outros dois são muito curtinhos, mesmo na sua explicação, na sua descrição bíblica. Cajado. Repita comigo: cajado é um símbolo de autoridade, de apoio e de utilidade. Cajado, né? É feito de madeira, é grande assim, parece uma bengala grande que eles usavam no passado. Porque é um símbolo de autoridade. Moisés era o pastor do rebanho de seu sogro, como diz em Êxodo 3:1. Então era um símbolo de autoridade. E também ele foi líder em Israel e sempre tinha essa figura do cajado. Inclusive o cajado de Arão, que ficou dentro ali da arca do Senhor, porque foi o cajado que floresceu, sempre simbolizando o poder de Deus na liderança em Israel. Também é um símbolo de apoio, porque o cajado serve para a pessoa se apoiar quando anda, e é um símbolo de utilidade, que o pastor, no seu trato com as ovelhas, utiliza-se do cajado, como o tão conhecido Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o cajado de Moisés era um cajado de pastor. Então este texto está falando de autoridade pastoral, está falando de autoridade dos servos de Deus, está falando de autoridade concedida por Deus para todos aqueles que se envolvem no seu serviço. Diga glória a Jesus. É uma autoridade espiritual divina, não é meramente humana, ultrapassa o limite humano e entra na esfera dos milagres. Diga glória a Jesus. Irmãos, este cajado ele representa o Senhor Jesus, Deus amado.
Pastor, mas um cajado que virou serpente representa Jesus? Pois é. Em primeiro lugar, porque Gênesis 49:10, profecia de Jacó, ele diz que Jesus era o cetro de Judá. Irmãos, não é o único texto em que uma serpente é usada como símbolo de Jesus. Jesus disse em João 3,15, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga glória a Jesus. Um episódio descrito em Números 21, quando o povo murmurou, foi destruído pelas víboras venenosas do deserto. Deus mandou Moisés fazer uma víbora de bronze. Quem olhasse para aquela figura de bronze era instantaneamente curado, e aquilo representava o Senhor Jesus. Mas por que uma serpente? Irmãos, Jesus na cruz do Calvário, Ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Jesus desceu mesmo, como diz lá em Efésios 4, desceu às partes mais baixas da terra, até de endemoniado Jesus foi chamado. Jesus desceu mesmo para nos salvar. Então, irmãos, esse cajado lançado na terra que virou serpente, mas depois a mão de Moisés o trouxe de volta e ele voltou à sua posição. É Deus no céu que concedeu o seu Filho que veio à terra, que desceu até a posição mais degradada, mais baixa, porque Gênesis 3 diz que a serpente haveria de arrastar-se no pó. Isso significa o nível que o Senhor Jesus desceu para a nossa salvação. Diga glória a Jesus. Mas Deus o exaltou novamente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Mas o cajado fala mais do que isto. O cajado virava serpente. Quando você lê lá em Êxodo 7, Moisés no confronto cara a cara com o faraó e os magos do Egito, Moisés lançou o cajado no chão e virou serpente. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa. O cajado dos magos também virou serpente. Só que, o que aconteceu? A serpente de Moisés devorou as serpentes dos magos do Egito. Diga glória a Jesus. O que significa isso? O poder que o Senhor nos dá é maior que o poder das trevas. Diga glória a Jesus. Isso significa, meu amado, que você não precisa ter medo de pai de santo, nem de saravá, nem de umbanda, de quimbanda, candomblé, feitiçaria, magia negra, feitiçaria, espiritismo, satanismo, seja lá o que for. Tem gente que tem arrepio só de ouvir falar nisso. Não precisa ter arrepio, meu filho. Jesus é maior do que isto. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Feitiçaria, macumba, até fazem as suas coisas. Os magos também fizeram cajado virar serpente por poder de feitiçaria. Mas o poder de Deus é maior. Diga glória a Jesus. 2 Timóteo 3 fala de Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Não se explica na Bíblia quem são tais personagens, mas quase todos os comentaristas concordam que sejam os magos de Faraó que ficaram neste confronto cara a cara com Moisés, mas não puderam resistir, como diz em Atos 6, que não conseguiam os judeus resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso o crente não pode ter medo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem crente que não tem medo das coisas. Tem crente que é só assim, um vizinho que é do candomblé, que se bater na porta deles assim, ora por mim, eu vou chamar o pastor. Faça meu favor. Você é um crente ou o quê? Pergunta assim, o que você é? Diga glória a Jesus. O poder de Deus é maior. Diga glória a Jesus. E você sabia que até os crentes muitas vezes ficam decantando o poder das trevas?
essas obras de feitiçaria são terríveis. Meu filho, terrível é Deus. Fala assim, terrível é Deus. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. O poder é de Deus e tão somente. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem crente que tem uma ideia na cabeça assim, que macumba é mais forte que oração. Mas faça, meu favor, fazer uma pergunta, você se converter aqui na frente. Fazer misericórdia. Jesus é maior. Diga glória a Deus. Agora, se a tua oração é mais fraca que macumba, você está precisando se converter mesmo, viu? Fala assim, viu? O problema não está no poder de Deus, está em você. Fala assim, em você. O problema está em você. Diga glória a Jesus. Daí que nós estamos falando, tem que receber os sinais de Deus que autenticam que nós realmente somos dele. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o poder que o Senhor nos dá é maior que o poder das trevas. Louvado seja Deus. Irmãos, o crente não pode ficar aceitando isso. Por muito tempo se ensinou entre os crentes a questão de retaliação. Vai orar por alguém endemoniado, depois o diabo pode querer atacar. Irmãos, querer até pode, mas Jesus é maior do que isso. E nunca se esqueça, sempre que você pensar em retaliação, nunca se esqueça, Lucas 10:19. Pisarei serpentes, escorpiões, toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Moisés lançou o cajado, virou serpente. E diz a palavra que Moisés fugia dela. Diga glória a Deus. Irmãos, isso significa que o poder que o Senhor concede a qualquer um dos seus servos é maior até do que a estrutura humana e física do servo. Salmo 103, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. 2 Coríntios 4, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Moisés tinha medo porque aquilo realmente foi poderoso. O que Deus disse para pegar a serpente pela cauda. Os que entendem disso, eu não entendo e me deem licença, não estou querendo entender nada sobre serpente. Diga glória a Jesus. Os que entendem dizem que quando vai se pegar numa cobra, não se pega pela cauda, pega-se pelo pescoço. Porque se pegar pela cauda, aliás, isso não é difícil de entender. A serpente vai te dar um bote. Só que Deus falou para pegar pela cauda. Irmãos, aqui, só nisso já tem uma lição muito grande de fé. Pegar numa serpente, uma urutu, cascavel, jararaca, fala assim, Jesus de Nazaré. Só que o poder de Deus só operaria a hora que Moisés pegasse firme. Diga glória a Jesus. Não era também assim não, viu? Fazia misericórdia. Fala assim, o crente tem que ser firme. Diga glória a Jesus. É muito interessante isto. Os teus problemas te afugentam até a hora que você pegar isso aí firme em nome de Jesus. Daí isso se transforma na tua mão pelo poder de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, outra coisa. Por que o cajado tornou-se serpente? Serpente é um símbolo de um animal muito perigoso, traiçoeiro, venenoso. Irmãos, isso significa um outro aspecto também da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor. Deus é bom. Uma fortaleza para aquele que se refugia nele. Fortaleza no dia da angústia. Naum, capítulo 1, versículo 3. E conhece os que confiam nele. Diga glória a Jesus. O Senhor é bom. Salmo 145 diz, o Senhor é bom para todos. Que as suas ternas misericórdias são sobre todas as suas obras. Mas, fala assim, mas, quando Deus se ira, os atos de justiça de Deus
são piores que os atos do diabo. Fala assim, viu? São piores. Porque o diabo não tem poder para destruir. O diabo é muito limitado. Leia o livro do Apocalipse para você ver o que é a ira de Deus agindo. Uma hora é 1/3 da população da terra que morre. Irmãos, Deus destruiu o mundo pelas águas do dilúvio. A vara que se tornou em serpente mostra um outro lado do evangelho. Meu amado, não brinque com Deus. Fala assim, não brinque com Deus. As coisas de Deus são terríveis. Irmãos, Deus te abençoa. Deus é maravilhoso, o Senhor te recebe, o Senhor te liberta, o Senhor esquece do teu passado, o Senhor te limpa, o Senhor te dá dignidade, mas não brinque. Fala assim, não brinque, não fique pela outro cá, não seja crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Fala assim, misericórdia, não brinque. O que aconteceu? Paulo e Elimas, Atos capítulo 13, eis aí a mão do Senhor contra ti, vai ficar cego por um tempo. E o homem ficou cego. O que aconteceu em Lucas 1, aliás, o estudo de Lucas de segunda-feira, o profeta Zacarias, aliás, o sacerdote Zacarias, o que aconteceu com ele? Ficou mudo. Por quê? Porque o anjo falou e eu duvidou. O anjo disse assim, vai ficar mudo, para saber que eu estou falando a verdade. Fala assim, Jesus, meu amado, o poder de Deus é tremendo. Diga glória a Jesus. E Pedro com Ananias e Safira, porque mentistes ao Espírito Santo, e o homem morreu na hora. 3 horas depois chegou a Safira. Faz misericórdia, está mais por fora de tudo. Sabe o que Pedro falou para ela? Os que levaram o corpo do teu marido estão aí, vão levar o teu também. E ela morreu na hora. Fala para ela assim, Deus é grande. Irmãos, Deus derramou 10 pragas no Egito, que destruiu o Egito. Os servos falaram para Faraó, você não sabe que o Egito está destruído? Meu amado, o poder de Deus é tremendo, para construir e para destruir. O que está escrito em Jeremias capítulo 1? Eis que eu te coloco sobre reis e sobre nações, para arrancares, para destruíres, mas também para plantares e para edificares. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor tanto destrói quanto constrói, depende da reação do ouvinte. Pergunta para o irmão assim, qual que é a tua reação? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje aqui. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é autoridade espiritual. Nunca se esqueça destes sinais. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, também tem este aspecto. O servo de Deus não deseja mal a ninguém. O servo de Deus nunca faz oração para prejudicar alguém. Ai, pastor, eu estou orando para que aquela pessoa morra. Fazer misericórdia, isso é coisa de feiticeiro. O servo de Deus nunca faz isso, nem deseja mal. Mas Deus, Salmo 94:1, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Diga glória a Jesus. Deus faz. Sabe o que significa essa história do cajado que virou serpente? Deus faz. Se aprontar alguma coisa contra você no teu serviço, e você está firme com Jesus, não guarde mágoa, nada no teu coração. Esquece. Deus viu. Fala assim, Deus viu. Louvado seja o Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, encerrando nesta noite o sinal da lepra. Este sinal o Senhor tocou no corpo de Moisés. O outro era apenas o cajado, o outro era apenas a água derramada no chão. Este aqui foi tocado no corpo. Isso significa, irmãos, que quem entra na obra de Deus recebe marcas
de Cristo, como diz Gálatas capítulo 6. Ninguém me inquiete, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,16. Diga glória a Jesus. Irmão, sinal. Mão na Bíblia significa ação. Coração na Bíblia significa intenção. Quando colocou a mão no coração, diga glória a Jesus, e ficou leprosa, significava tanto o coração, as intenções, quanto as ações impuras. Mas quando novamente colocou e tornou são, isso significa que o Senhor tem poder para restaurar o enfermo, o Senhor tem poder para restaurar o pecador, o Senhor tem poder para curar tanto as ações quanto as intenções. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, e também fala de Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus. A mão escondida no seio e depois tornou-se leprosa. Isso significa, irmãos, Jesus escondido durante toda a eternidade passada. E quando foi mostrado ao mundo, Ele foi mostrado na sua fraqueza. Diga glória a Jesus. Jesus viveu em fraqueza, manifestou-se em fraqueza, diz em 2 Coríntios. Mas novamente essa mão foi escondida, e quando foi novamente mostrada, estava restaurada. Isso significa, o tempo em que Jesus foi escondido na sua morte, Deus o restaurou e Deus o exaltou soberanamente. Louvado seja Deus. A Bíblia inteira falando de Jesus. Irmãos, e o último sinal, a água derramada na terra, que se tornou sangue. Mais um símbolo de Jesus, um símbolo maravilhoso. Jesus disse que Ele é a água da vida. Jesus disse em João 4, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Jesus é água viva, que quando foi derramada na terra, tornou-se sangue. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Deus levantando Moisés para libertar Israel e falando 3 vezes de Jesus. Tem o texto, 1 João 5,8. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Água e sangue. Está aí o sinal que Deus deu a Moisés. Diga glória a Jesus. Senhor amado, louvamos a Ti, meu Deus, louvamos o Senhor pelas Suas maravilhas. Engrandecido seja o Senhor para sempre. Senhor amado, que os sinais venham a seguir nesta noite. Mostra os Teus sinais nesta noite, Senhor, curando, restaurando, libertando, abrindo a mente, despertando o interesse para as verdades santas e eternas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.